Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez nós estamos juntos para celebrarmos aquele que é e que um dia há de vir buscar a sua igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, você que nos acompanha de forma fiel do outro lado. Deus abençoe as suas vidas. Deus abençoe, Pai querido, todos os irmãos. E eu gostaria já nesse momento agradecer a presença de todos os nossos irmãos brasileiros que estão no Brasil, todos os nossos irmãos que estão em Portugal, os nossos irmãos que estão nos Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Londres, as nossas irmãs, o casal que está no Egito. Deus abençoe poderosamente as vossas vidas. E não esquecendo de Cabinda ao Cunene, Angola, acima de tudo, Deus que rique poderosamente abençoe. Porque na verdade, sabemos que muita gente de Luanda nos acompanha. E agradecer a presença do meu amigo, pastor Sadraque. Deus abençoe, Deus abençoe vossas vidas. E também agradecer a Deus pela família que me tem acompanhado, os meus filhos, as minhas filhas, a minha esposa. Eu agradeço a vida deles, e nesse ministério que tem nos acompanhado, porque se o pastor é o que é, a esposa, os filhos fazem parte desse ministério. O irmão, não se esqueça de colocar-nos nas vossas orações. Que Deus abençoe. Então, louva a Deus pela sua vida. Que Deus, rico e poderosamente, vos abençoe. Agora, por favor, nós falamos no vídeo de hoje. Nós apresentamos um vídeo de hoje e falamos justamente naquilo que é o pão da vida. Se o irmão lembra, nós apenas lemos um único versículo. João capítulo 6, versículo 48. É o tema, é o assunto que nós vamos abordar no dia de hoje. Por favor, fique atento, empresta-me o teu coração, fique ligado nessa sintonia, e eu acredito que Deus vai falar alguma coisa para você. Hoje é o dia que nós queremos ensinar, queremos que o irmão aponte aí os versículos, para falarmos acerca do pão da vida. Na verdade, isso tem sido dúvida de muitos e hoje vamos esclarecer essa dúvida. Por favor, já pegou o tema? Pegou o texto? Então vamos fazer a leitura. Diz o seguinte, João capítulo 6, no seu versículo de número 48. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Afirmação de Jesus. Não é o pastor que aqui vos fala, não, mas é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar a Deus, por favor, pela mensagem. Senhor nosso Deus, Pai querido Jesus, estamos na Tua presença, não porque somos os melhores, mas porque o Senhor um dia achou graça em nós. Pai, queremos que o Senhor seja com essa mensagem, seja com esse ensino. E para os Teus filhos, Pai, que estão disponíveis para poder assistir, para poder cultuar, Deus abençoe. Que não seja em vão esse tempo, mas que seja um momento de ensino e de aprendizado. Deus abençoe todos aqueles, Pai, que estão assistindo este culto, que estão envolvidos neste culto. Deus toma conta das suas casas, porque na verdade deixaram afazeres para poder assistir esse culto. Senhor Jesus, guarde e proteja por amor o seu nome. E pelo poder que me é dado, pastor, Jesus, eu os abençoo, todos eles, por amor ao teu nome, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O pão da vida. Esse é o tema. Simão apontou. Indo diretamente no assunto, nós estamos diante de uma forte declaração de Jesus. Jesus é que fez essa declaração. Se não compreendeu, bem na leitura,
Jesus fez essa declaração e afirmação, né? Afirmando que ele é o pão da vida e que na verdade não caiu muito bem para muitos. Se não compreender bem o texto, havia uma multidão. Eu quero pegar o contexto disso. Havia uma grande multidão. Esta grande multidão estava à procura de Jesus a todo custo. Queriam encontrar Jesus. E essa multidão teve a graça, afirma o texto, que eles tiveram a graça de encontrar Jesus. Eles encontraram Jesus, procuraram e encontraram Jesus já do outro lado. Olha o que diz aí o texto. Quando eles procuraram Jesus, acharam Jesus, eles então fizeram uma pergunta a Jesus. Está no versículo, capítulo 6 de João. Não vamos sair daqui, por favor. Pega esse assunto, não vamos sair daqui. Versículo 25, capítulo 6. E achando do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Olha essa pergunta. Quando é que chegaste aqui? Mas Jesus, ele compreendeu que esta procura, esta sede de encontrar Jesus e essa pergunta tendenciosa não era porque queriam mesmo encontrar Jesus. Queriam ter esse encontro amigável de Jesus. Jesus compreendeu, não é? Que era uma procura e uma pergunta de interesses. Irmão, sabe, se olhares no versículo 26, eu disse que vou olhar no texto. Se olhares no versículo 26, Jesus disse assim, olha a resposta de Jesus. Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Quer dizer, pergunta e procura, não é? Cheia de interesses, não é? Há pessoas que, deixa eu já falar aqui, tem pessoas que nos procuram, mas nos procuram assim, com interesse. Tem pessoas que nos ligam e às vezes só nos ligam por causa de um interesse. Tem algum interesse. Se não tiver um interesse, não vai te ligar. Imagina, irmão, é difícil hoje as pessoas ligarem e dizerem assim, olha, eu só liguei para perguntar como é que estás. Eu só liguei para perguntar se vai tudo bem. É difícil hoje as pessoas fazerem isso. Mas deixa eu te dizer, no meio desses, ainda tem aqueles que ligam. Por exemplo, hoje, eu recebi muitos telefonemas só para saber como é que está a saúde do pastor. Como é que está a saúde da família do pastor. Muito obrigado, minha irmã, meu irmão, meu filho, que tem ligado. Até eu louvo a Deus pelo meu pai, não é? Pastor Jaime, meu pai espiritual, constantemente tem ligado para saber da minha saúde. Deus abençoa, pai. Mas para dizer que hoje é muito difícil as pessoas ligarem para saber como é que você está. Se há um telefonema, é por causa de algum interesse. Aliás, se o irmão não sabe, tem pessoas, irmãos, que nos procuram mesmo, só mesmo porque temos alguma coisa. Por exemplo, o amigo do copo. O amigo do copo é do copo mesmo. Ele só te procura para poder beber, para poder chupar. Desculpa, não é a expressão. Mas para poder fazer essas coisas. Né? Tem esses amigos que fazem isso. Também tem esses amigos, né, que só ligam. Olha aí, ele controla o dia do salário. Quando vai cair na conta. Né? De 1 a 20 não ligou. Mas de 23, 24 para cima, o amigo também tem amigas. Não fica aí no relaxo. Tem amigas. Amigas que só ligam no momento que cai o valor na conta. E vai ligar como se não quer nada. Alô? Sim, mas você já sabe que quer alguma coisa. Você já sabe, porque há telefonemas, irmão, que você vê no telefone se está a ligar algum problema. Alguma situação. Tem pessoas, irmão, telefonemas que dão medo, não é?
E isso faz até as pessoas viverem assustados, não é? Telefonemas que nunca é para cumprimentar, nunca é para saudar, por favor. E se temos alguém a nos escutar, não é? E tem feito isso, por favor, muda o ângulo, não é? Muda a situação, não é? Porque nós não podemos ligar só quando temos necessidade de alguma coisa, mas também para saber da saúde do irmão ou para saber da saúde da irmã. Por exemplo, eu ligo para fazer isso, não é? Os irmãos sabem, os filhos sabem. Deus abençoe. Mas, por favor, tem essas pessoas. E nessa declaração de Jesus, parece, eu começo aqui a entender, não é? Parece que eles ficaram muito nervosos, não é? Porque Jesus estava a declarar, não é? Que eles procuraram Jesus por causa do pão. Isso frustra qualquer pessoa. Se alguém descobrir essa verdade, não é? E você falar essa verdade, a verdade às vezes dói, mas isso tem acontecido, irmãos. Pessoas que só nos ligam com interesse. E isso parece que frustrou a vida deles. O que aconteceu no versículo 31? Eles falaram o quê? Olha o que eles responderam. Olha o que eles falaram a Jesus. Falaram assim. Olha aí, Jesus. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Olha aí, com quem diz, nós não estamos a te seguir por causa do pão, porque os nossos pais até comeram no deserto. Olha aí, só que eles esqueceram, olha como é que o diabo é astuto. Eles esqueceram, não é, de mencionar Deus. Parece ser, eles estavam a mostrar para Jesus que não é só você que multiplica os pães ou que dá pão. Não. Eles estavam a mostrar para Jesus, olha, Moisés também, o nosso Moisés, ele deu pão para essas pessoas. Os nossos pais comeram pão. Moisés deu pão. Parece que queriam mostrar isso, não é? Para Deus, porque eles não mencionaram o nome de Deus. Eles falaram assim, nossos pais comeram pão no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Não falaram de Deus e não falaram de Moisés. Vê lá, ocultaram o nome de Deus. Parece fazer de conta que Moisés é que os alimentou. Mas Jesus, olha aí, Jesus é onisciente. Seu irmão sabe. Jesus é onisciente, ele tem esse atributo de Deus, de saber as coisas. Se calhar, não é? Estavam a se debater em seus pensamentos. Se nós falarmos de Deus, esse homem vai vir por cima de nós. Então vamos ocultar tanto Deus como tanto Moisés. Agora, Jesus, sabendo qual era a intenção, se calhar, deles, vem a resposta no versículo de número 32. O que diz aí no versículo 32? Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu. Isso doeu. Não é Moisés que vos deu o pão do céu. Olha aí. Mas ele vai afirmar, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Quer dizer, isso aí a ficha caiu, irmãos. A ficha caiu. Jesus estava a mostrar para eles que não é Moisés que deu o pão, mas é o Pai deles. Olha aí, olha só. Isso aqui mexeu com ele. Porque no versículo 33 ele termina dizendo assim, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Vê lá, quer dizer, existe, aqui está mostrando, existe um outro pão, não é? O pão caseiro, o pão que se faz ali, esse pão que se faz normal com trigo. Mas esse pão, escuta aí para vocês, Jesus estava dizendo assim, esse pão não dá vida, esse pão não constitui, não dá vida, esse pão não é a vida. E fique sabendo para você, não é? Eu quero mostrar isso para você. Por favor, esse pão que se come por aí, que se faz em casa, não é o pão da vida, irmão. Isso não é o pão que dá vida. Jesus estava a mostrar isso para ele, olha aí. Mas existe um outro pão. Para além desse pão, existe outro pão, que é o pão de Deus que desceu do céu. Este é o pão que dá vida. Meu Deus, Jesus Cristo, irmão.
Lembra aquela multiplicação dos pães? Lembra aquela multiplicação dos pães? A multiplicação dos pães está em Mateus, no seu capítulo 14, do versículo de número 13 a 21. Apontou aí? Mateus capítulo 14, versículo 13 a 31. Aí, não é? O pão, olha aí, se não lembra, o pão já não caiu do céu. Na multiplicação do pão. No deserto, o maná caiu do céu. Mas ali na multiplicação do pão, o pão já não caiu do céu. Agora a minha pergunta é, por quê que o pão já não caiu do céu? Ele não sabe? Essa pergunta é uma pergunta. Por que o pão já não caiu do céu? Porque no maná no deserto o pão caiu do céu. Mas agora, a multidão, você está entendendo essa mensagem? A multidão estava, olha aí, por que naquele dia o pão já não caiu do céu? Deixa eu te responder, essa palavra é muito bonita. O pão já estava lá. O pão já tinha caído. O pão já tinha descido. Eles estavam a andar com o pão dos pães, irmãos. Se o irmão não está entendendo essa, olha isso aí, olha aí. Não é? O pão já estava lá. Olha aí, o pão que dá pão já estava lá com eles. Não sei se o irmão está entendendo. O pão não caiu do céu, porque o pão, não é? Do pão já estava lá. Olha aí, o irmão está entendendo? É muito bom. Agora entenda, por esta razão não é muito bom, entenda essa mensagem, não é muito bom, irmão, ir só atrás do pão. E eles estavam mesmo ir atrás do pão, porque Jesus multiplicou o pão. Eles disse assim, vocês estão a vir por causa da multiplicação do pão. Então, aqui já, irmão, se você está a trabalhar, não trabalha só para o pão. Se você acorda de manhã, madrugada, todos os dias, para poder trabalhar, olha, escuta, por favor, escuta essa mensagem. Não trabalha só, não é para comer o pão, para poder alimentar a carne. Não é? Não vai só atrás do pão, mas vai atrás do pão que dá o pão. Não sei se o irmão entendeu, irmão. Vai atrás daquele que é o pão, que dá o pão. Vou traduzir essa mensagem. Vai atrás daquele que é Jesus, que multiplica os pães. Tem pão em casa, tem Jesus em casa. Tem Jesus em casa, tem pão em casa. Eu falo o pão verdadeiro, irmão. Se você tem Jesus em casa, tem pão em casa. Eu não quero subir muito, isso é ensino. Por favor, me segura aí um pouco. Tem pão. Olha aí, não vai atrás do pão. Vai atrás de Jesus que multiplica os pães. Isso é bonito, irmão. Aqui você vai compreender que, afinal de contas, calma, eu tenho que acordar de manhã. Eu não posso só acordar para ir trabalhar o pão. Não, por favor, não faça isso. Você não acorda só para ir trabalhar o pão. Não. Não faça isso. Não vai só atrás do pão. Não. Lembra que tem um Jesus no meio, que multiplica o pão. Sabe o que essa mensagem quer dizer? Olha, quando falamos pão, Jesus multiplica o pão, Ele é que dá o pão, significa dizer que até mesmo o emprego que você tem, quem dá é Jesus. A casa que você tem, quem deu é Jesus. O carro que você tanto se acha, quem dá é Jesus, irmão. Olha, tudo que nós temos é de Jesus. Até a vida que nós temos pertence a Jesus, irmãos. Então, por favor, manda ali, não trabalha só por causa do pão. Não trabalhe só por causa do pão, mas trabalha para aquele que dá o pão, Jesus de Nazaré. Entendeu essa mensagem? É por essa razão eu acredito, irmão, o pão não caiu do céu. O pão já estava lá com eles, não é? Para descodificar, aceita Jesus que dá o pão. Quando você aceitar Jesus que dá o pão já está em tua casa. Entende essa mensagem? Por favor, entenda essa mensagem. O pão não vai atrás de Jesus. Por favor, aceita Jesus que dá o pão. Você tem que aceitar Jesus. E não só que dá o pão,
que é o pão. Por isso há a multiplicação. Essa é a multiplicação dos pães. Eu acho, irmãos, é por isso que o pão já não caiu do céu. O pão já não vai cair do céu da tua casa. O pão já não vai vir do céu. Não é Deus. Olha aí, o pão já caiu. Tem Jesus em casa? Não, tem Jesus aí em casa? Então tem pão aí em casa. Olha aí, quando Jesus se apresentou, sendo ele o pão, isso criou uma confusão na cabeça deles. Olha, eles não estavam compreendendo. Olha aí, criou uma confusão. Olha aí, porque Jesus, no versículo de número 34, ele diz assim. Olha aí, não, Jesus não, eles disseram assim: pois, Senhor, dá-nos então esse pão, já que você é o pão da vida, nos dá então esse pão. Olha o que eles falaram, são provocadores. Tá bem, Jesus, já que você é o pão da vida, não é? Pronto, então nos dá esse pão. Olha aí, olha o que Jesus respondeu no versículo 35. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus estava aqui descodificar duas coisas: fome e sede. Eu não quero pegar na parte da sede, mas quero pegar mesmo na parte do pão. Não terá mais fome. Isso aqui, irmão, isso complicou a mente deles. Quer dizer, Jesus complicou totalmente a mente deles, porque no versículo 38, não é? Ele vai falar assim: porque eu desci do céu. Olha Jesus que está dizendo. Isso criou muita confusão. Porque eu desci do céu. Jesus está dizendo isso. Está dizendo para a multidão que conhecia ele. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha aí. Entenda agora. Lembra quem é Jesus? O irmão lembra quem é Jesus? Amém. Sabe quem era a mãe de Jesus? Amém. O irmão sabe? Quem era a mãe de Jesus? Amém. Maria. Escreveu aí, Maria é a mãe de Jesus. E agora, quem era o pai de Jesus? Não. Estamos a falar biológico. Não estamos a falar espiritualmente, o Espírito Santo. Não. Estamos a falar na carne. Quem era o pai de Jesus? José. José era o pai de quem é? De Jesus. Agora compreenda essa mensagem. Você sabe que Maria era a mãe de Jesus. Você também sabe que José era o pai de Jesus. Eles também sabiam que Jesus era filho de Maria e do carpinteiro. Agora ele está dizendo: eu desci do céu. Olha aí, irmão, isso é maluco, isso não cai. É o que estou aqui a falar para vocês que conhecem que é a minha mãe, Maria da Conceição de Almeida. E vou dizer que, olha, vocês vão ter que me comer, porque vão ter que me aceitar, porque eu desci do céu. Irmão, vocês não vão me acreditar. Então não estavam a acreditar em Jesus. Eles começaram, olha, isso fez confusão, não é possível. Nós conhecemos quem é esse. Olha só, no verso 41 do capítulo 6, verso 41, vou ler para você. E murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Olha aí, está a murmurar, mas como é que ele está a dizer que ele é o pão que desceu do céu? Diziam, 42, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pois diz, desci do céu? Mas esse é aquele. Olha aí, irmãos. Esse é o filho do carpinteiro, irmão. Olha, não acreditem, escuta aí. Esse é o filho do carpinteiro. Esse é o filho de Maria. Ele não pode nos enganar dizendo que é o pão. Olha, que ele desceu do céu e ele é o pão. Isso não estava a caber na cabecinha deles. Eles já eram duros de cabeça. E parece que não, irmãos. Eu acho que isso criou um tumulto muito grande. Eu acredito que uns já começaram a ir embora a partir daqui. Porque muitos, quando ouviram isso, foram embora. Falaram: não, desculpa. Ele não é o que o pão.
que caiu do céu. Ele nem, olha, o pai dele é José, nem é Deus. A mãe é Maria. Esse é o assunto que estamos aqui a tratar. O pão da vida. Jesus está se apresentando o pão da vida, mas calma, ele é o carpinteiro. Não pode, irmão. Isso criou uma confusão no meio deles. E Jesus continuou. Sabe o que ele disse no 47? O que ele disse no 47? Jesus disse o que aí? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Calma aí, filho do carpinteiro, vamos embora. Duvido, já vão fora. Não aceitaram que Jesus, ele é o que tem a vida eterna. E depois não. Olha aí, Jesus acaba afirmando no 48. Escuta aí, multidão, todo mundo. 48, o que diz aí? É o nosso texto. É a abertura do nosso texto. Eu sou o pão da vida. Meu Deus, Jesus está se apresentar sendo o pão da vida. Agora escuta, o pão da vida. O pão da vida. Eu vou responder rápido o que está no texto. O pão da vida. Se você puder apontar, aponta. O tema é o pão da vida. O pão da vida, versículo 50. Quem comer não morrerá. Amém. O pão da vida. Quem comer não morrerá. Verso que? 50. Não morrerá. O pão da vida, verso 50. Não morrerá. Olha aí, o pão da vida desceu do céu. Se alguém comer, viverá para sempre. Amém. O pão da vida, escuta aí, é a própria carne de Cristo. Isso aqui não estava não estava a ser incutido ou não estava a ser aceito na mente da multidão. Que ele é o que desceu do céu, quem comer viverá, que ele era a própria, olha aí, o pão era a própria carne dele. Mas agora, no 51, diz assim: eu sou o pão que desceu do céu. Entendeu? O pão da vida é o pão que fez o quê? Desceu do céu. Se alguém comer deste pão viverá. O pão da vida, que se alguém comer vai fazer o quê? Viverá. E viverá para sempre. E o pão que eu der da minha carne, eu darei pela vida do mundo. No versículo 51. Agora entenda. No versículo 53, Jesus depois disse: na verdade vos digo, se não comerdes, agora está lhes ameaçar. Isso, vão se sentir ameaçados. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida. Não tereis vida em vós mesmo. Irmãos, a multidão saiu daí. A multidão não aceitou essa brincadeira toda. Eles acharam que isso aqui era uma brincadeira. Isso não é verdade. O filho do carpinteiro vai ameaçar. Olha aí, nós conhecemos Abraão. Nós conhecemos Moisés. Não é o filho. Mas escuta aí. Jesus está dizendo, está sendo bem claro. Ele se apresentou como o pão da vida. Não é? E aqui vai dizer que no versículo 54, o pão da vida, quem comer, não é? Jesus vai lhe ressuscitar no último dia. Amém. Isso é ceia. Isso faz parte da ceia. Amém. Isso faz parte dos membros da ceia. Irmão, você que ainda não é batizado, por favor, procura se batizar. Amém. Quem ainda não é batizado, procura se batizar. É importante ser membro batizado para fazer parte do membro do corpo de Cristo. Eu considero o batismo como um casamento. O irmão sabe, o casamento,
Uma mulher, por exemplo, um homem, se gostou de uma mulher, não é? Tem que fazer o quê? Tem que casar. É importante casar, não é viver assim. Com Cristo eu considero a mesma coisa. Se por acaso você aceitar Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Quer andar com Jesus? Quer andar com Jesus. Então, casa com Jesus, batiza. Não, batismo não. Batismo é responsabilidade. Mas calma aí, você quer andar como com Jesus? Tem que se batizar, irmãos. Tem que ser membro batizado. Para fazer parte. Porque aqui está sendo bem claro. Aquele que não comer não vai ter a vida eterna. O pão da vida, quem não comer, não vai. Quem não comer, escuta ali, irmãos. Essa palavra não é minha. Essa é a Bíblia. Se você não comer, está falando que não vai fazer parte do reino. E se você quiser fazer parte do reino, tem que comer. Mas para comer tem que ser membro batizado. Tem que se batizar. É importante aceitar Jesus no batismo, no casamento. Aí, resposta rápida. 55. O pão da vida é a carne de Jesus, verdadeira comida. Meu Jesus. O pão da vida é o quê? É a carne de Jesus, verdadeira comida. No versículo 55. Agora, no versículo 56, o pão da vida, resposta direita. Nós vamos chegar lá. Resposta, eu quero que você tenha aí a resposta direita. Versículo 56. O pão da vida, quem comer, vai permanecer em Cristo e em Jesus e Jesus nele. Olha aí. O pão da vida, quem comer, vai permanecer em Jesus e Jesus nele. Meu irmão, é o céu a fazer morada na tua vida. É Jesus a fazer morada na tua vida. Por isso, irmão, crente que é crente, que tem Jesus na sua vida, olha aí, eu aposto assim, olha aí, não tem feiticeiro que vai te fazer mal. Não tem, olha aí, irmão, não vale a pena temer, ainda que você beber alguma coisa mortífera, não vai te fazer mal, porque o céu anda contigo, irmão. O céu está contigo aí dentro. Pai, Filho e Espírito Santo está aí dentro, está fazendo morada na tua vida. Olha aí, o verdadeiro pão está lá dentro, irmão. É o pão que está andando contigo. Recebeu essa mensagem? Por isso, irmão, não fica com medo de pássaro à noite. Não fica com medo de coruja à noite. Não fica com medo de rato. Não fica com medo de gato. A pessoa que tem medo de gato. Gato, coitado, fica a chorar à toa. E você, irmão, às vezes tem fome, você nem dá nada para ele. Mas agora você pensa que está te chamando. Sabe, tem pessoas, irmão, que de tanto darem ouvido nos gatos, escutam o nome deles. Já viste? De tanto você ter medo do gato, de tanto você escutar o gato, você escuta o teu nome. Ele chama o teu nome. Qual é o nome da irmã, por exemplo, que está aí, Bela? Você vai escutar, Bela! Ô, Bela! Escuta aí, não tem nada a ver contigo, irmão. O gato, esse cara tem fome. Não se preocupa com o gato. Você tem o céu na tua vida. Você tem a terra. Olha aí, escuta aí. O céu está na tua vida, irmãos. Olha, a tua presença em certos lugares, você tem que glorificar a Deus, irmãos. Sabe que você faz bem a muita gente. Sabe que quando você visita uma casa, às vezes não é mesmo só você, é o anjo do Senhor contigo naquela casa. A bênção entra, a cura entra, o milagre entra, sem você liberar uma palavra. Mas como você é o céu na terra, irmão, escuta aí, você e eu somos embaixadores de Cristo. Embaixador por quê? O pão está lá dentro, irmão. Se o pão não tivesse, você não seria embaixador. E o embaixador é o representante legal do céu aqui na terra. Não, você é embaixador? Diga, eu sou embaixador de Cristo. Não, você é embaixador? Você é embaixador de Cristo? Diga, eu sou embaixador de Cristo, irmão. É uma alegria você representar o céu. Você representa o céu na terra. Isso é muito bonito, irmão. Isso é gostoso. Erga a cabeça, irmão. Levanta a cabeça, não chora à toa. Lembra que você é o representante legal. Sabe o que é representante legal? Imagina, irmão, Angola. No Brasil tem um embaixador. O embaixador
que está em Angola, está a representar Angola, o presidente da República. Se aqui no Brasil tem um embaixador, está a representar Brasil. Ele vai responder por Brasil. Todos os brasileiros que estão aqui em Angola, olha aí, o cônsul daqui, o embaixador daqui, olha aí, tem controle deles. Está entendendo a mensagem, irmão? Se você é um embaixador aqui na terra, irmão, imagine quantas pessoas você tem um controle, olha, que Deus deu para você, olha aí, controlar o pessoal. Não, eu sou embaixador, você é embaixador? Não, que palavra bonita, irmão. Olha aí, tem um pão da vida aí dentro. Se você tem um pão da vida aqui dentro, você é embaixador. Só quem tem o pão, quem não tem, não fala isso, amém? Não arranja problema onde não tem problema. Deixa eu lembrar, é embaixador, olha aí, quem é embaixador de Cristo, ele fala como Cristo fala. Quem é embaixador de Cristo, ele canta conforme os anjos cantam. Por isso eu louvo a Deus, vocês que são cantores, irmão. Você não está a cantar só para a terra, você está a cantar para os céus, para aquele que fez os céus e a terra. Pão da vida. 58. É isso? 58. Pão da vida. Quem comer, viverá para sempre. Versículo 58. Quem comer, viverá para sempre. Se você quer fazer essa leitura, está escrito assim: e este é o pão que desceu do céu, não como os vossos pais, que comeram do maná e morreram. Olha aí, Jesus é abusado. Está dizendo, olha aí, vocês estão se achando muito com o vosso maná que caiu do céu. Os vossos pais comeram e morreram. Só que é o contrário comigo, irmão. Se alguém comer esse pão, já não vai mais ter fome, já não vai morrer. Se morreu hoje, dormiu hoje, amanhã vai ressuscitar. É a palavra, irmão, não é o pastor que está a falar. Isso é uma alegria. Eu quero, olha, essa mensagem vamos continuar no dia da manhã. Não tem como nós prepararmos por aqui. Mas deixa eu te dizer, ele está dizendo assim: quem comer este pão, viverá para sempre. Pão da vida. Agora pensa comigo. Por que Jesus? Pensa comigo, irmão. Apontou aí o pão da vida? Deus abençoe. Agora pensa comigo. Por que Jesus não escolheu um outro alimento para representar a sua pessoa? Não escolheu maçã. Eu gosto de maçã, mas não gosto de maçã. Eu gosto de maçã. Ai, meu Deus, gosto de maçã. Banana. Banana não é boa. Por que Jesus não escolheu banana? Quem gosta de banana? É muita gente que gosta de banana. Deus te abençoe você que gosta de banana. Não é mal gostar de banana, amém? Ananás. Por que Jesus não escolheu ananás? Por que Jesus não escolheu laranja? Laranja, irmão. Hein? Olha aí. Por que Jesus não escolheu limão? Oh, porque se calhar limão não está azedo, né? Ninguém gosta de limão. Não, mas limão faz bem, irmão. Limão é vitamina C. É isso aí, né? Para quem é doutor, quem é médico, sabe que é vitamina C. Mas aí, não escolheu vitamina C por quê? Para ajudar na imunidade do corpo. É? Não escolheu abacate. A minha casa gosta de abacate. Mas Jesus não escolheu abacate para ela representar. Eu acho que a nossa vida seria de abacate. Mas ele não escolheu o abacate. Olha aí. Jesus não escolheu o abacate. Não escolheu maçã. Não escolheu nada. Pensa comigo. Por que será? Por que será? O que será que Jesus viu no pão? O que será? Não acha que Jesus escolheu o pão porque... Olha aí. Presta atenção. Não será que Jesus escolheu o pão porque chega para todas as camadas? Amém. Na mesa do rico tem pão. Aleluia. Mas deixa eu te dizer, na mesa do pobre também tem pão. Aleluia. Entende essa mensagem? Na mesa do pobre pode faltar abacate. Na mesa do pobre pode faltar ananás. Na mesa do pobre pode faltar milho. Mas na mesa do pobre, irmão,
também tem pão. Ainda existe o pão. Irmão, por que Jesus escolheu o pão? Essa é uma pergunta que você precisa saber aí. Vamos lá. Olha aí. O pão ficou, para os antigos até a data presente, o pão ficou o alimento básico. O pão ficou o alimento simples. Tanto a casa do rico, tanto a casa do pobre poderia ter pão. Quer dizer, segundo o estudo que eu fiz, não é? No livro de Usos e Costumes, de Ralph Gower, eu gostei muito de fazer o estudo aí. Ele mostrou que há muita simplicidade do pão, não é? Que o pão não era muito caro, e aqui agora o pobre pode comprar o pão, que também não é caro. Por essa razão pode parar na mesa tanto do rico como do pobre, que na altura também, não é? Isso já acontecia na altura, né? O pão ficou alimento básico, que na altura tanto o pobre como o rico. Imagine, irmão, lembra no Egito? No Egito, sim, quando houve aquela crise mundial. A crise mundial, afinal, já é muito tempo. Quando houve aquela crise, aquela fome toda, sim, os egípcios comiam pão, mas os pobres também comiam pão. Os irmãos de José, quando foram lá pegar o quê? Olha aí, trigo, lhes deram pão para comer, e não podiam comer com os egípcios, não é? Tá lá, não podiam comer com os egípcios, não. Tinham que comer separado, mas também comeram o quê? O pão. Então o pão, nesse momento, olha aí, tanto para o rico e tanto para o pobre, é um alimento básico, é um alimento simples, porque eu posso te dizer, irmão, até hoje eu posso afirmar assim, numa casa pode faltar o arroz, pode faltar o peixe, pode faltar a fuba, mas escuta só, o pão é básico, irmão. O pão está em todo. Olha, o pão é simples. Irmão, está entendendo essa mensagem, por favor? Olha aí. O pão é tão simples que eu acredito, irmão, foi por isso que Jesus escolheu ser o pão da vida. Sabe quem é Jesus? A pessoa mais simples nesse mundo. Ele come com os ricos, come com os pobres e come com aqueles que ainda são mais pobres. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a simplicidade do justo vai fazer com que você herde o céu. Que herdar o céu seja simples. Por favor, não se envaidece com o ouro, com a prata. Seja simples, Jesus foi simples. Por isso, meu irmão, eu acho que ele é o pão. Jesus é simples. Não, eu sou simples. Olha, eu sou simples. Você é simples? Ah, não, por favor. Daí, fala uma coisa na live. Eu sou simples. Jesus é simples. E você que é simples, olha, vai uma mensagem boa para você. Glória a Deus para a sua vida. Glória a Deus pela sua simplicidade. Porque quem é simples consegue pensar no pobre. Quem é simples, olha, pensa naquele que não tem. Quem é simples, irmão, ele mergulha na lama para tirar a ovelha que está na lama. Isso é simplicidade. Até mesmo nos pastores. Precisa ser pastor simples. Precisa ser bispo simples. Precisa ser, não importa, irmão, se é papa, se é não. Mas tem que ser simples, irmão. Por favor, fica simples. Jesus, que é Jesus, o dono do ouro e a prata, largou o céu, tirou o casaco dele da majestade e desceu na terra para se fazer pão para todo mundo, irmão. Calma aí, seja simples, fica simples, irmão. O pão é simples. Sabe que um pão bem gostoso, mesmo sem manteiga, tão simples que é gostoso? Amém. Fica assim, irmãos. Meu Deus. Sabe qual foi a oração de Jesus? Um dia, os discípulos de Jesus, parece que tinham ciúmes. Eles falaram assim para Jesus: Jesus, nos ensina ainda a orar. O Pai não, nos ensina a orar conforme João ensinou os seus discípulos a orar. Quer dizer, João ensinou os discípulos a orar. A minha pergunta é: você que é pastor, tem ensinado as ovelhas a orar? Se você tem ensinado as ovelhas a orar, Deus abençoe.
Mas por favor, é importante que você aprenda a oração. E Jesus teve o cuidado de poder ensinar. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1 até 3. Olha o que está escrito lá. E aconteceu que quando eles oraram, olha, quando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, porque também João ensinou os seus discípulos. Versículo 2. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas olha aí, no versículo 3: dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Mas eu vou em Mateus. Mateus, no seu capítulo 6, no versículo 11, diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pegou? Mateus, no seu capítulo 6, 11, diz o quê? O pão nosso. Olha, o pão afinal já é nosso. O pão é nosso de cada dia nos dá já hoje. Não sei se o irmão está entendendo essa mensagem. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha aí. O pão simples, que é tão simples, nos dá já hoje. O pão que não é caro, nem é muito caro, nos dá já hoje. Olha aí. O pão que não custa muito, nos dá hoje. O pão que fica na mesa do rico, nos dá já hoje. O pão que também fica na mesa dos pobres, nos dá também já hoje. Não sei se o irmão está entendendo. O pão de cada dia, nos dá de cada dia. Nos dá, o pão da manhã, nos dá já hoje. O pão depois da manhã, também nos dá já hoje. O pão de quarta-feira nos dá já hoje. Irmão, o pão é todos os dias. E de cada dia, receba o pão, mano. Jesus, você não está entendendo. Afinal de contas, Jesus já está em casa. O pão da vida já está em casa. O pão da vida que você pede todos os dias já está em casa. O pão da vida já faz morada em casa. Tem pão ali? Tem pão ali? Jesus está lá. O pão de cada dia para sempre. O pão é para sempre. E Paulo, aos Coríntios, ele dá um símbolo do pão. Ele diz assim, Coríntios capítulo 1, 1 de Coríntios capítulo 11, no versículo 23. Ele diz aí o seguinte: porque eu recebi do Senhor, ele recebeu do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu. O pão fez o quê? Partiu. Eu vou falar um pouco isso amanhã. Afinal de contas, o pão parte. Partiu o pão. Dando graça, partiu e disse: tomai, tomai, recebe. É o meu corpo. Agora o pão é o símbolo de quê? Do corpo de Jesus. É o meu corpo que é repartido por vós. Fazer isso em memória de mim. Escuta aí. Em memória de mim. É o pastor? Não. É em memória do pastor? Não. Não. Em memória do bispo? Não. Não. Em memória do profeta? Não. Então, em memória pelo menos do evangelista? Não. Então, calma aí. Então, em memória do padre? Não. Padre não. É muito o quê? Não. Em memória do papa? Escuta, irmão, isso não é em memória de ninguém. É em memória de Jesus. Olha aí, o pão, o corpo, é em memória de Jesus. Irmão, recebe essa mensagem, por favor. Não deixa que ninguém te minta. Não deixa ser enganado. Olha, você pode dizer assim, hoje, pode dizer com todas as letras: nunca mais ninguém vai me enganar.
Já disse? Nunca mais ninguém vai me enganar. O pão da vida. Quem é? Jesus de Nazaré. Mas deixa eu te dizer, há um processo. Olha, estou a entender agora. Eu estou a entender agora essa mensagem. Entenda aí. Há um processo para se fazer esse pão da vida. Agora estou a entender por que Jesus escolheu o pão da vida. Não, irmão, amanhã. Não, essa mensagem é amanhã. Vamos dar continuidade amanhã. Eu queria falar agora, mas por favor, se segura um pouco. Amanhã vamos trazer o processo do pão. Escreveu ali? Deus abençoe. O processo do pão da vida. Coloca aí, olha. Coloca a mão no coração. Aceita Jesus, quem está do outro lado. Se puder aceitar Jesus, melhor. Aceita Jesus, meu irmão. E quando tudo voltar no normal, se já estás a viver e lá na França, na Itália está normal, procura uma igreja, seja batizada em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos orar, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer nesta hora, nesta noite, Espírito Santo de Deus. O Senhor falou alto nas nossas vidas e muitos, Pai, querem te aceitar como fiel e salvador das suas vidas. Hoje, Pai, este pão da vida, eles querem te aceitar. Senhor Jesus, aceita eles também. E escreve o seu nome no livro da vida, por amor do teu nome. E para nós, Espírito Santo de Deus, muito obrigado por nos trazer essa palavra, de nos aclarear a mente. Hoje já podemos dizer que a tua igreja está salva, Pai. Se a qualquer momento o Senhor vier buscar a sua igreja, a tua igreja está preparada para ser salva. Meu Deus, salva a tua igreja, salva o teu povo, salva aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Muito obrigado, Pai, que assim seja na vida de todos. Amém. Deus abençoe rico e poderosamente essa mensagem. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que nos acompanha. Foi muito bom estar contigo. Eu digo assim, enquanto Deus não parar de me colocar mensagem no coração para transmitir para o seu coração, eu não vou me calar. Então Deus te abençoe. A noite de hoje, um bom jantar, um bom pequeno almoço, né? Um bom almoço. Sabemos que estamos em climas diferentes aos que estão a viver em Londres, em Portugal. Muito obrigado, irmã Magui, Deus abençoe. Anaílde, Deus abençoe. Irmã Manuela, em Portugal, Deus abençoe. Meus amigos, minhas amigas, Pastor Sadraque, sei que está do outro lado, Deus te abençoe. Rique poderosamente a sua família. Tenho muita felicidade de saber que você é meu amigo. Muito obrigado. Que rique poderosamente abençoe. A graça do nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja de hoje para sempre. Amém. Amanhã, às 18h30. Amém? Amém.